Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor. Certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: como seria estar no lugar dos outros? Página 16 a 18. Então, alunos, acompanhe aí com seu material em mãos. Veja aí para você acompanhar atentamente essa aula, tá bom? E, como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da última aula. Depois de uma semana, é sempre bom revermos algumas ideias importantes, de forma que você compreenda melhor, de forma que você entenda melhor o conteúdo estudado. Certo, alunos? Então, vamos lá, acompanhe comigo. Como buscar o bem? Você já questionou se somos bons ou maus? Será que temos escolha nesse sentido? Podemos nos modificar e modificar o mundo em que vivemos? Elon, o que você pensa de tudo isso? Sobretudo sobre a última questão. E modificar e modificar o mundo em que vivemos. É possível a gente modificar o mundo em que vivemos?
Sim, e a modificação começa por nós, tá? Se nós precisamos, se queremos, todos nós queremos, né? Um mundo melhor, a gente precisa ser pessoas melhores, né? Você, eu, todo mundo. Então, primeiramente parte do eu. Eu preciso fazer um esforço para ser melhor a cada dia. Melhor com meus amigos, meus colegas, melhor com meus professores, melhor com a minha família, com as pessoas que fazem parte da minha vida. Se eu acordo todos os dias com esse objetivo de ser melhor, fazer bem todas as coisas para mim, para os outros, se todo mundo imagina aluno, se você imagina se todo mundo do mundo todo, né, vamos pensar assim, fizesse, acordasse e dizer, hoje eu quero ser melhor, quero cuidar das pessoas, quero até perdoar se alguém fazer algum mal contra mim. O mundo, o que você acha? O mundo seria melhor? Seria muito melhor, não é verdade? É possível, professor, é possível fazer isso? É sim. Se todo mundo fizer bem a sua parte. Legal, né? Essas perguntas, como eu já falo, eu sempre falo para você, a gente estuda filosofia perguntando, fazendo perguntas inteligentes e, de fato, a gente faz perguntas filosóficas que nos leva a um conhecimento, a uma reflexão muito boa, né? Então, vamos aí. Muitos acreditam que, aprendendo e seguindo regras morais pré-estabelecidas, podemos ser bons, viver e conviver bem, construindo um mundo melhor. E aí, pessoal? Obedecer as regras, obedecer a lei, a moral, tudo direitinho. A gente pode viver bem, viver melhor, construindo melhor? Com certeza sim, né? Até porque as regras são boas, porque nos permite fazer o bem, tá? E não existe nenhuma regra que leve a pessoa a fazer o mal. As regras, a moral, a ética é sempre visando o bem. E olha, não é o bem pessoal, é o bem de todos, certo? É o bem de todos, tá, alunos? Que você compreenda bem isso. Então, vamos lá continuar. Será que as regras morais bastam para que isso se realize? Será que todas elas são boas e merecem ser aceitas? E quando as seguimos contra a nossa vontade, isso nos torna pessoas boas? Ou sermos bons também depende dos nossos pensamentos e sentimentos? O que você acha, aluno? Ser bom depende do nosso pensamento e sentimento? Depende sim, né? Depende sim. Então, por isso, você precisa muito bem estar se sentindo bem, estar com boas ideias, ideias positivas, para poder a gente, na nossa atitude, fazer o bem. Legal, né? Sabemos que essas são perguntas difíceis de serem respondidas. De fato é mesmo, porque exige uma reflexão, exige leitura e tudo mais. Mas é possível sim de responder todas elas. Por isso, a partir de agora, apresentaremos textos e atividades com o objetivo de provocar as suas próprias reflexões a respeito delas. Então, você, aluno, sempre nas aulas de filosofia, você é convidado a pensar, refletir, externar as suas ideias, suas opiniões, perguntar e tudo mais. A gente faz filosofia, a gente estuda filosofia assim. Por isso que é gostoso estudar filosofia, porque você tem a possibilidade de interagir muito bem com o professor, fazendo perguntas, fazendo comentários e tudo mais. Conexões. Desejar o bem para si é o impulso natural dos seres humanos. Então, todo mundo quer o bem para si, né? Todo mundo, na sua sã consciência, no seu estado normal, a pessoa quer o bem para si, né? Todo mundo deseja isso. Mas será que podemos dizer que o mesmo, mas será que podemos dizer o mesmo sobre fazer o bem aos outros, né? Aí já é um pouco diferente, né? Porque infelizmente tem gente que quer o mal para os outros, né? Felizmente tem isso, né? Felizmente tem isso. Tem pessoas
quer o bem só para si e deseja o mal para os outros, né? Então a gente precisa ter essa consciência, mesmo que às vezes seja difícil, né, aluno, né? Acontece com você mesmo que seja difícil a gente querer o mal às vezes para os outros, porque os outros às vezes nos magoam, fazem coisas ruins com a gente e às vezes por isso a gente deseja o mal para essas pessoas, mas é possível desejar o bem para todos, né? O bem para todos. Afinal, vemos exemplos dessa disposição conhecida como bondade, mas também presenciamos o seu inverso, a disposição de prejudicar os outros, conhecida como maldade. Então, o ser humano tem de fato essa predisposição de fazer o bem e de fazer o mal, né, alunos? Vamos lá. As ocorrências da bondade e da maldade despertam a atenção dos filósofos, promovendo investigações acerca da essência humana, das relações sociais, do papel exercido pelas regras morais em relação aos indivíduos e à coletividade. Além disso, o assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da nossa conduta e das relações que nos cercam, né? Então, o assunto realmente desperta a nossa atenção sobre o bem e o mal. Sobre a bondade e a maldade, que dá no mesmo, né? Sendo assim, o texto a seguir pode ser entendido como um convite, né, à autoavaliação do leitor com base nesta indagação. Será que percebemos quando estamos fazendo o bem ou o mal aos outros? Então, essa é a pergunta importante, né? Porque uma coisa é certa, a gente já sabe que o mal existe, né? A bondade existe, as pessoas bondosas existem, sim, mas também, infelizmente, a maldade também existe, né? A maldade também existe. E a questão ela é pessoal. A questão é pessoal. Você se percebe quando você está fazendo bem e você se percebe quando está fazendo mal aos outros? Com certeza sim, né? Então, a gente parte dessa reflexão, tá? Pra, para poder depois ter uma mudança de atitude. Né, alunos? Legal. E tá aí, foi uma pequena revisão, né, da aula anterior, só para você relembrar e, e, e não esquecer mais algumas ideias importantes dos assuntos que a gente vai estudando. E tá aí o assunto de hoje, né? O assunto de hoje também é um assunto assim, bastante instigante, né? Na verdade, é uma pergunta o nosso assunto. Como seria estar no lugar dos outros? Acompanhe aí esse conteúdo, página 16 a 18 do seu material. Você já questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? Não é difícil de chegar a uma resposta definitiva para essa questão, mas podemos ao menos levantar algumas hipóteses. Entre elas, destacamos duas capacidades atribuídas aos seres humanos, tá? Em relação à bondade, né? Vamos lá ver quais são essas capacidades. Reconhecer a humanidade do outro, estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo. Então, tá aí. De reconhecer a humanidade do outro, né? Tá? Se preocupando com ele, tá? E tendo cuidado, certo? Então, tá aí uma das características da bondade, do cuidado. Colocar-se no lugar do outro para tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. Então, tá aí outro item importante. Primeiro é reconhecer a humanidade do outro, né? Se preocupar com o outro e cuidar dele, né? Cuidar do outro, né? Depois colocar-se no lugar do outro, tá? É a famosa empatia, né, alunos? Tá? Você já conhece essa expressão. Colocar-se no lugar do outro é sentir a dor do outro e sentir com o outro, né? Tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades.
uma coisa é certa, viu, alunos? Quando você entende o outro, você não julga, você compreende e tenta ajudar, tá? Esse é o detalhe importante, né? Quando você reconhece a humanidade do outro, tá? Quando você se coloca no lugar do outro, você tenta ajudar, tenta a, a, a ajudar ele de alguma forma e não de criticar, de falar qualquer outra coisa que não venha ajudar, certo? Então, um dado importante é colocar-se no lugar do outro para tentar entender os seus pensamentos e sentimentos, desejos e necessidades para poder ajudar. Isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. Ao utilizar essas capacidades que constituem a empatia, podemos agir com a bondade, proporcionando o bem que os outros esperam e evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Então tá aí, gente. A gente quer o bem, né? A gente quer o bem para todos. A gente não quer o bem só para a gente, quer o bem para todos mesmo. Então, qual é o caminho? Reconhecer a humanidade do outro, colocar-se no lugar do outro para entender, para compreender e para ajudar. Dessa forma, a gente vai evitar o mal e propagar o bem. Legal, legal, né, aluno? Muito bom esse texto. Ter empatia é buscar colocar-se mental e efetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem. É um exercício muito grande, né? A questão da empatia. Colocar-se no lugar do outro é como se fosse viver, de certa forma, a vida do outro, sentir tudo que o outro sente. Tudo isso na perspectiva de compreender e ajudar, certo, alunos? Vamos entender dessa forma, sempre na perspectiva de compreender o outro e ajudar, tá? Ajudar o outro a ser bom e, dessa forma, evitar o mal. Isso não significa que devemos nos tornar iguais a essa pessoa. A bondade, aliás, abandonando nossos próprios pensamentos e sentimentos. Não, não significa isso. Tá aí. Tá bem claro, né? Trata-se apenas de pensar e julgar por um momento como se estivéssemos no lugar dela, experimentando suas alegrias e dificuldades, a fim de tentarmos entendê-la, né, gente? Entender. O importante é, antes de qualquer coisa, você entender a pessoa para poder ajudar, para poder falar alguma coisa, tá? Porque às vezes, né, alunos, às vezes nós somos muito rápidos para julgar, para criticar e lentos para entender, tá? Mas na filosofia a gente aprende a fazer reflexão, a pensar, a analisar, a refletir para poder falar alguma coisa, para poder ter uma atitude. Sempre, sempre na filosofia, você já sabe, sempre a gente aprende, antes de qualquer coisa, parar, pensar, analisar para depois agir. Legal, né? Então vamos lá continuar. O sentimento de empatia pode surgir entre pessoas muito diferentes uma das outras, pois elas sempre terão certas características em comum. Embora as pessoas sejam diferentes, tá? Mas tem características em comum, tá? E a empatia de fato é isso mesmo. O sentimento que pode surgir entre pessoas muito diferentes, mas a gente sempre se colocando no lugar dela para poder entender. Vamos lá. Afinal, todas partilham a condição humana. Todos nós somos seres humanos, né? Não tem como negar essa realidade, que envolve as capacidades de sofrer e sentir dor. Então, todo mundo tem capacidade de sofrer e sentir dor. Assim, com a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou felicidade para si. Apesar disso, nem sempre presenciamos ou
vivenciamos a empatia. Infelizmente, nem sempre, né? Mas é uma habilidade que a gente aprende e ela é capaz de se desenvolver cada vez mais em nós. Basta a gente querer, tá? Sempre pensar em si, mas também pensar no outro, né? Sentir a dor do outro. Você quer o bem para si também, entende que também o outro quer o bem para ele, tá? E a gente sempre colocar nessa atitude de entender, tá? Entender o outro. Muitas vezes deparamos-nos com situações em que a insensibilidade, olha só o termo pessoal, a insensibilidade de alguns acaba causando ou ampliando o sofrimento dos outros. Pessoal, se você está com seu material aí, por favor, destaca esse texto aí. Isso pode ocorrer por meio de atitudes maldosas, mas também pela imposição dos próprios pontos de vista aos outros. Desculpa, alunos, vamos lá, continuar. Um exemplo é quando damos conselhos a alguém, sem aceitar que estes não sejam seguidos à risca, mesmo que contrariem os sentimentos, as ideias ou valores de quem os recebe. Dá licença aí, aluno, que eu vou tomar um pouco de água, tá? Vamos lá. Muitas vezes deparamos-nos. Essa aí já foi, né? Vamos lá, continuar. A frequente ocorrência de situações como essas nos leva a refletir sobre a dificuldade que enfrentamos para nos colocarmos no lugar dos outros. Será que isso é realmente possível? Como saber se estamos nos aproximando da empatia? Tá aí, como saber? É fácil, é só você entender se você de fato está fazendo bem a ele, se você está compreendendo, se você está ajudando. Participe, participe de mais essa reflexão por meio das atividades propostas a seguir. Então, você vai ter as atividades para fazer. Vamos lá para ética e cidadania. Tá? Ética e cidadania. Devo dizer para vocês que esse nosso estudo está baseado na ética. O que é ética? É o bem, fazer o bem às pessoas. A ética, ela prevê o bem de todos, tá? Então, agir de forma ética é agir fazendo bem, é agir evitando o mal, tá? Fazer sempre o bem e evitar o mal. Isso é ética, isso é cidadania até. E pedimos exemplos de bondade e empatia em meio social. É provável que algumas pessoas é provável que algumas pessoas mencionem o voluntariado. Então, pessoal, aqui quando as pessoas têm empatia, tá? Elas se colocam no lugar dos outros, né, como a gente já falou, e são capazes de fazer até trabalhos voluntários, tá? A pessoa, ela faz o bem, porque de fato ela acredita no bem e, portanto, ela é capaz até de trabalhar de forma voluntariada. Os voluntários são indivíduos que acolhem uma causa a fim de trabalhar por ela sem benefício de outros e sem receber remuneração por isso. Então, por isso que é um trabalho voluntário, a pessoa realmente está trabalhando porque gosta de ajudar, ela quer promover o bem, certo? E nós temos exemplo, né? Nessa pandemia a gente viu muito exemplo de pessoas realmente trabalhando de forma voluntária, simplesmente para fazer o bem para as outras pessoas, né? Isso é um exemplo muito bom e que a gente precisa cada vez mais ter
ter essa atitude, né? Ter empatia de fato e sempre sempre ver, sempre trabalhar para o bem do outro, para o bem de todos, visando o, o bem comum, tá? Porque às vezes a gente pode pensar assim que vou trabalhar, vou querer o bem só para mim, mas ter uma atitude egoísta. A gente pensa na gente, mas também pensa no outro. A gente quer ser feliz, a gente quer estar bem, mas o outro também quer. Então a gente precisa ajudar, a gente precisa cooperar para que o outro também tenha sucesso na vida e tenha sempre o bem. Normalmente essas causas estão relacionadas ao desejo de minimizar sofrimento e injustiças sociais. De fato é isso mesmo, né? Tá? Fazendo bem, evitando mal, evitando sofrimento, evitando as injustiças. O trabalho voluntário pode ser momentâneo, ocorrendo em resposta a situações emergenciais, como foi o caso da pandemia, né, pessoal? Com acidentes e catástrofes, mas também pode ser contínuo, realizando-se em organizações não governamentais ou em outros âmbitos da sociedade. Então, tem várias formas de você fazer o trabalho voluntariado, tá, alunos? Esse segundo tipo de voluntariado vem se desenvolvendo muito e atualmente diversas campanhas e até mesmo empresas incentivam as pessoas a participar dele, né, do trabalho voluntariado. Mas, afinal, o que motiva tantas pessoas a dedicar tempo e esforço a fim de realizar atividades voluntárias, além do trabalho que já desempenham para sobreviver? O que leva as pessoas a fazer o trabalho voluntariado, gente? O que leva? O bem, a bondade, simplesmente isso, né? O bem, a bondade, o desejo de fazer o bem às pessoas. Porque você sabe, né? Quando a gente faz o bem para as pessoas, a gente age com bondade para as pessoas, a gente está fazendo o bem para a gente mesmo também. Legal, né? De pensar assim. O que elas buscam e o que encontram realizando essas novas tarefas. Para responder essas outras perguntas, siga as orientações do professor e entrevistas, tá bom? Então tá aí. Agora vai ser com vocês fazer as atividades, tá, aluno? Então tá aí, eu acredito que deu para ajudar a esclarecer bem esse conteúdo, né? Muito fácil de compreender, de entender. E vocês vão fazer a tarefa da página 17. Façam aí com atenção, tá? Se possível, peça ajuda dos seus responsáveis e eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. Ok, alunos? Fico por aqui e vou enviar também as atividades em PDF para vocês responderem, né? Responda aí com bastante argumento. Muito obrigado, até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.